Tá gravando. Muito obrigado de lembrar. Depois eu vou ter que fazer uma gravação extra para começar desde da definição. Muito obrigado. Voltando. Então, a definição, né? Estou passando rápido aqui porque esqueci de começar a gravar. O indutor é um componente elétrico passivo, né, que armazena energia elétrica na forma de campo magnético, normalmente combinado por efeito de laços de corrente, uma somatória de vetores de corrente. A indutância é a capacidade do indutor de armazenar energia elétrica. No capacitor, isso tinha o nome de capacitância, né? A capacitância era a capacidade num capacitor armazenar cargas elétricas. O indutor tem a capacidade de armazenar energia elétrica em forma de campo, devido ao campo eletromagnético criado pelo fluxo de corrente. Faz isso no campo magnético que é criado pelo fluxo de corrente. Então ele armazena energia elétrica através daquele campo eletromagnético que se torna um campo eletromagnético com corrente elétrica e faz com que ele seja um transdutor de energia elétrica. O capacitor é um armazenador de cargas elétricas. A energia é necessária para configurar o campo magnético e essa energia precisa ser liberada quando o campo cair. Repetindo o que eu falei enquanto não estava gravando, hein? O indutor transfere energia no instante que ele é desligado. Repito, o indutor transfere energia elétrica no instante em que ele é desligado. Tá? Ele induz tensão, induz corrente elétrica. O modelo real dele é esse que vocês estão vendo na foto colocada. Ele tem a bobina criada pelo enrolamento com fios, né? Esse é a bobina, representa a bobina. É criado com enrolamento dos fios, o número de voltas e o núcleo vai determinar a indutância. Repito, o número de voltas e o núcleo, o tipo de núcleo, vai nos dar a indutância. E tem uma resistência do fio em série. RW, wire, é a resistência do fio. Consequentemente, como o fio é isolado, ele não encosta um fio, um condutor no outro, ele tem uma capacitância parasita. Assim como o capacitor tem uma indutância, lembra que o capacitor tem uma indutância parasita? O indutor possui uma capacitância parasita. Tudo bem? Tranquilo? Dúvida? Se tiverem dúvida, pergunta. Eu costumo fazer nesse ritmo mais lento, justamente para satisfazer e tirar todas as dúvidas. Alguém tem dúvida? Professor, no caso, esse capacitor aí, ele está só simulando que a junção L, o L e o R, ele insere, ele se transforma, é equivalente ao capacitor? Não. Esse capacitor existe porque a construção física do indutor são fios condutores dispostos em forma de espiras. Concorda? Sim, concordo. Entre uma espira e outra, existe um efeito capacitivo. Entendi. Porque o que era o capacitor? O capacitor nada mais era do que condutores separados por um isolante. Sim, não é isso? A bobina é um único condutor, mas ela é isolada. Esse condutor é isolado. O fio da bobina não encosta uma espira na outra. Aí você fala, mas é o mesmo condutor, mas é disposto em forma de espira. Então, entre as espiras e o núcleo, tem isolação. Isso produz um efeito capacitivo, uma permeabilidade. Né? Tudo bem? Tudo bem. É um capacitor de valor muito pequeno, esse capacitor parasita. Pode ver que está CW, capacitância wire, capacitância do fio. Mas existe. Quando eu utilizo o fio, e nós vamos estudar mais tarde, que é para alta frequência, é chamado fio Litz, ele é um fio oco, eu minimizo isso aí. Mas tem. Ainda assim tem. Tá?
Sua indutância é medida em R, unidade do sistema internacional. Resistor era valor em ohm, né? Em homenagem ao nome do Georg Siemens Ohm, não é isso? A resistência elétrica. A capacitância, lembrando, é o Faraday, né? Em homenagem ao físico Faraday, não é isso? O físico que estudou a efeito da indutância e deu o nome à unidade Henry, o nome do físico era Joseph Henry. Era um físico americano. E a unidade de 1 R é igual a 1 Weber. Weber a gente já vai ver que é unidade de fluxo magnético por ampere. Tudo bem? O 1 Faraday, voltando, lembrando do capacitor na aula passada, era igual a 1 Coulomb Volt, né? O Henry é igual a 1 Weber ampere. Tudo? E aí temos a foto do senhor Joseph Henry. Tudo bem? Lembrando que como capacitor, 1 Henry é uma indutância muito grande. Então, trabalhamos normalmente com mili-Henry, micro-Henry e nano-Henry. Via de regra, micro-Henry e nano-Henry. E mili-Henry, perdão. O nano é raro. Via de regra, o mili-Henry ou micro-Henry. Então, se eu pegar um transformador, que eu vou falar mais no final do capítulo aqui, um transformador pequeno tem alguns mili-Henrys. Se trabalhar com alta frequência, já vou ter bobinas de micro-Henry. E, possivelmente, mais alta frequência, nano-Henry. Capacitor ia até pico, né? Faraday. Que normalmente vai até nano. Tranquilo? Características. Sua corrente de trabalho é a máxima corrente que o condutor do enrolamento pode trabalhar sem danificar a isolação. Então, quando compro uma bobina, por exemplo, para fazer um regulador, step down, step up, que a gente já vai ver daqui a pouco, regulador de tensão. Eu vou comprar uma bobina, sim ou não? Aí eu tenho uma foto, um exemplo de uma bobina, que não é SMD essa aí. Isso aí é PTH, que a gente já vai ver. E ela tem uma indutância. Aí no exemplo temos um de 22 microamp. Qual que é a outra unidade? Capacitor era capacitância e tensão, não era isso? Todos lembram? Que capacitor era capacitância e tensão de trabalho? Todos lembram disso? Sim. Indutor é indutância e corrente que ele pode trabalhar. Então, se eu vou ter um regulador step down, por exemplo. Regulador step down é uma fonte que baixa a tensão, abaixador de tensão. E eu preciso ter na saída da fonte uma capacidade de 3 amperes, eu vou comprar uma bobina que suporta os 3 amperes. Todos concordam? Sim? É óbvio, né? E aí, tá. Um exemplo. Tipos. Os indutores podem ter valores fixos ou variáveis, assim como o capacitor, sim ou não? Assim como o capacitor, tínhamos capacitores fixos e capacitores variáveis. Indutores também temos, fixos e variáveis. Os fixos podem ser de baixa corrente ou alta corrente. De baixa corrente e alta corrente podem ser PTH, assim como o capacitor. Vocês lembram o que era o PTH? Era o componente que você insere em furo, né? Para soldar. Né? E de baixa corrente temos os tipos SMD. Quando eu falo baixa, não é que necessariamente você vai entender que o baixo é miliampere, né? Tem de ampere. Tem SMD que pode circular amperes através dele, né? Pode circular alguns amperes. É que quando eu falo baixa, que não vai circular dezenas ou centenas de amperes. Né? Aí pode circular alguns amperes. Você vai achar indutor de 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Acredito que tenha SMD, precisa ver na tabela. Você talvez encontre até de 5 ampere. Talvez até um pouco mais. Mas não vai ser muito mais do que isso. Tudo bem? Aí temos nos tipos ambos bobinas e radiofrequência. Quem já abriu o rádio antigo?
Quem já abriu o rádio antigo? Quem de vocês já abriu um rádio antigo? Nenhum de vocês abriu um rádio antigo? Eu já, professor. Já viu aquelas bobininhas quadradinhas, retangulares lá em cima? É umas que você tem coloca uma chave para regular também elas, né? Isso, aquele parafusinho colorido, amarelo, preto, branco, verde. Parafusinho colorido, não é isso? Isso, é esse mesmo. Ele pertencia a um estágio de frequência intermediária do rádio. Ele era um filtro. Eram 3 filtros, né? O inventor brasileiro era um padre aqui no Brasil, inventou a heterodinagem. Ele trabalhou com o princípio nessas bobinas de frequência intermediária, tá? Osciladores locais. Quando você pegava aquela chavezinha de plástico e curiosos, né, que abriam o rádio, ficavam rosqueando e desrosqueando esses parafusinhos, o rádio parava de pegar. Já viram vocês, né? Regulava tudo o rádio. Aí eu necessitava de um gerador de radiofrequência para ajustar de novo. Curioso, mexia no rádio, estragava tudo o rádio. Essas bobinas eram encontradas em rádios mais antigos, né? Rádios que trabalhavam com amplitude modulada, antes do FM. O AM, o popular AM. AM quer dizer amplitude modulada, mas FM tinha também bobinas com regulagem. Hoje são todos integrados, monolíticos, né? Você não tem mais como desregular o rádio, mas os antigos tinham. Aí tinha que levar no técnico que possuía o gerador de radiofrequência e ele reajustava o rádio, né? Essas são bobinas ajustáveis, né? Bobinas com ajuste. Uma vez eu conheci um senhor técnico bastante antigo, da antiga, especialista em radiofrequência, e comentei que quando eu era criança, quando eu comecei a trabalhar com brincar com eletrônica, eu gostava de circuitos com radiofrequência, mas tinha muita dificuldade em entender, né? Então, uma das dificuldades que eu tinha quando eu fazia transmissor de rádio era ajustar a frequência da rádio. Ele falou, como é que se ajustava a frequência da rádio? Eu falei, eu ajustava num capacitor variável, né? Ele falou, não, filho, você tem que fazer o seguinte, no lugar do capacitor variável que você pode colocar, é um capacitor fixo, cerâmico, e vai cortando o capacitor. E daí na bobina você coloca um ajuste na bobina e você ajusta pela bobina. Então você vê, um senhor com mais conhecimento em radiofrequência, e é uma área bonita essa área de radiofrequência. O único problema é que quem quer se dedicar à radiofrequência tem que se dedicar única e exclusivamente à radiofrequência. Não pode se tornar um profissional polivalente, porque é uma área muito complexa, muito, muito, muito complexa, geometricamente mais complexa que as outras áreas da eletrônica. Um profissional especialista em radiofrequência tem que ter um conhecimento muito profundo em radiofrequência. E é bonito, é uma área muito bonita. Eu gostava de brincar, apenas de brincar com circuitos de radiofrequência. Se quiser se tornar um circuito um técnico especialista em radiofrequência, você vai ter que estudar muito radiofrequência. É uma área muito específica. Alguém tem alguma dúvida? Está aberto o microfone. Professor, no caso, essas pessoas que conhecem radiofrequência, as pessoas também que estudam telecomunicações? Isso, mas não necessariamente. Às vezes você tem o profissional de tele e ele conhece um pouco de radiofrequência. Quando eu falo conhecer a fundo radiofrequência, é conhecer a fundo circuitos de rádio. Por exemplo, projetista de tanques de radiofrequência, osciladores de radiofrequência, para aquecimento de indução, forno micro-ondas, por exemplo, projetista dos osciladores como o do micro-ondas, circuitos de radiotransmissores de alta potência. Não o radinho, né? Radinho é mais simples, mas mesmo assim, para você entender a fundo é muito complexo. Radiofrequência é uma área da eletrônica muito complexa. Só para você ter uma ideia, se você fizer uma placa PCB para radiofrequência e fizer 20 modelos diferentes, você vai ter 20 comportamentos diferentes no final. É chato. Uma trilha no circuito impresso pode alterar o valor de indutância de uma bobina. É muito chato.
É muito complexo. Né? Só um instantinho. Tem, deixa eu ver. O Douglas no meio? É, eu vou limpando. Ok? Dúvida? Quer aqui? Dúvida? Indutores toroidais. Para que se utiliza indutores toroidais? O indutor toroidal, ele tem baixíssima, o núcleo propicia, baixíssima relutância eletromagnética. Ele é um circuito fechado, né? Então, com poucas espiras, ou um número menor de espiras, você possui uma indutância mais elevada. Porque, como eu falei, a indutância depende do número de espiras e do núcleo. O toroidal, ele propicia o menor tamanho, maior eficiência com menor tamanho, né? Mas para uma determinada faixa de frequência também. Dependendo da faixa de frequência, não pode ser esse núcleo toroidal. Normalmente é para frequência um pouco mais elevada, né? Médias e altas frequências. E também a construção do núcleo, no núcleo toroidal é mais complexa um pouco, né? Sem enrolar as espiras no núcleo toroidal. Normalmente se utiliza em filtros de entradas de fonte de alimentação ou saída de fonte de alimentação e em reguladores, como eu falei, que trabalham com frequência mais elevada, do tipo buck, step up e step down. Se abrir uma fonte chaveada de computador, você vai ver esse tipo de núcleo, desse tipo de bobina na entrada, como filtro de entrada. No caso, o filtro passa baixo. E na saída, também como filtro de harmônico. Né? Alguém já abriu fonte e viu esse tipo de indutor toroidal? Nas aplicações, aí eu coloco baixas, médias, frequências, né? Filtros, inversores. Inversor, aquele controlador de velocidade de motor industrial que vocês conhecem. Inversor de tensão, onde eu entro 12 volts, sai 220, por exemplo. E circuitos osciladores, etc. Esse tipo de componente dificilmente vai dar problema, né? Quando eu fiz o comentário, quando eu falei de capacitor, indutor, ele está acima da regra ainda. Dificilmente eu vou encontrar danificado um componente dessa natureza. Por quê? Eu teria que exceder a corrente elétrica nas bobinas e danificar o esmalte do fio. É muito difícil acontecer. Tá? Quando eu pego para consertar um aparelho, esse é o último componente que você deve se preocupar. Tá? Tudo bem? Dúvida? Ferrite e bastão. Ferrite e bastão é um filtro similar ao toroidal, mas que pode ter uma indutância mais baixa. A dispersão magnética do fluxo magnético é extremamente alta. O espraiamento do fluxo magnético no núcleo, ele é intenso. Né? Também, assim como o toroidal, uso em baixa e média frequência, em filtros de harmônicos. Por exemplo, em fonte você vai encontrar bastante. Também é um componente muito difícil de identificar. É muito robusto esse tipo de bobina. É muito robusto. Dúvida? Professor, Oi. no Quer caso, que eu volte o slide? não, é só uma pergunta. Eles são ligados sempre em série ou paralelo? Ou pode, dependendo da configuração, pode ser um dos dois? Bom, como ele é um filtro passa baixa, certo? Ele é ligado em série, porque ele tem efeito contrário do capacitor, lembra? Contrário do capacitor? Lembro sim. Então a ligação dele é em série e o capacitor vai em paralelo. Ok, obrigado. Aquelas réguas de tomada, já viu aquelas réguas de tomada? Você vai encontrar esse filtro aí também. Transformadores. O que são os transformadores? Transformadores são conjuntos de bobinas que a gente chama de primária e secundária. A primária como bobina de entrada e a secundária como bobina de saída. Tem que tomar um cuidado muito grande. E muitos técnicos falam a primária é de alta tensão, vai na alta tensão, e a secundária vai na baixa tensão. Depende. Se ele é um transformador abaixador, sim.
Mas se ele é um transformador elevador de tensão, é o contrário. A baixa vai na entrada e a alta na saída. Tudo bem? Então aí eu tenho fontes chaveadas, inversores. E esse é um modelo de núcleo também. Ele é um modelo alternativo em relação ao toroide. A dispersão magnética do fluxo magnético dele é maior que do toroide. Transformadores com chapa de ferro silício. Agora entra o transformador convencional que vocês conhecem. Esse, no caso, é um 12 mais 12. Tem zero, tem uma bobina, tem um tap. Tap é uma tomada, né? 0 volt, 0 volt é o neutro. E duas fases. Uma fase 12 volt e a outra também 12 volt. Defasada a 180 graus. Lembra que a fase é defasada a 180 graus. Enquanto uma fase está aumentando a tensão em relação ao zero, a outra está baixando. Ela não sobe e desce junto, ela sobe e desce defasada. Né? Esse é um transformador para baixa frequência, para fontes de alimentações lineares. É a fonte normal que você conhece. Por que tem que ser chapa de ferro silício? A baixa frequência no ferrite, naquele núcleo maciço, ela tem uma perda muito grande. Então, para minimizar a perda da baixa frequência, a gente utiliza chapa separada. E o material dessa chapa é ferro silício. É aquela chapa de transformador que vocês conhecem. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz esse transformador. É o transformador que você compra para fazer fonte de alimentação que não é chaveada. A fonte é linear. Ela não tem chaveamento na fonte. Podemos chavear um transformador desse? Pode. Só que com a chapa de ferro silício ela é projetada para trabalhar com um nível de frequência mais baixo, a esterese é projetada para esterese de frequência mais baixa. Né? Se eu trabalhar em alta frequência, eu vou ter perda nesse transformador. Esse transformador, idealmente, a performance dele vai bem até uns 400 Hz. Acima de 400 tem que ser outro. Dúvida? Qual é a função dessa bobina? Entrar um nível de tensão e sair outro nível de tensão. No caso do transformador, normalmente entra a rede da concessionária. Nossa rede aqui no Brasil, na maioria das cidades aí, nós temos 127 volts ou 220 volts, certo? E sai, nesse caso desse transformador que está na foto, 12 mais 12. Chama-se 12 mais 12, que é 12 0, 12 0. Tem duas fases 12 e o neutro 0. O neutro é a bobina central. É o center tap, tomada central. Dúvida? Alguma dúvida com esse transformador, hein? Esse eu acho que não é possível. Você deve ter dúvida. Vocês já viram, mas não é possível que vocês não tenham nenhuma duvidazinha com esse transformador. Tem? Olha. Por que se deixou de ser utilizado essa fonte linear e passou a utilizar a fonte chaveada? Vocês sabem, né? Pelo tamanho, professor? Por causa do tamanho? Tamanho e peso. Até 60 watts compensa, dá para ser baixa frequência. Acima de 60 watts, a relação peso-potência fica muito alta. Ele fica muito pesado. Mas tem gente que gosta. Eu mesmo já fiz fonte para quem é rádio amador. Saída 30 amperes, 40 amperes. Um transformador bastante pesado. A única vantagem que eu vejo dessa em relação à chaveada é que essa esquenta mais e tem mais peso. E maior tamanho. Tamanho, peso e aquece mais. Mas tem uma vantagem. A geração de harmônico trabalhando com alimentação linear é menor. Né? Gera menos hormônio. A chaveada gera muito hormônio. Então, a única vantagem que eu vejo é gerar pouco hormônio. Tudo bem? Chavear transformador não é muito salutar. É imprescindível em alguns casos, mas não é muito salutar. Então, trabalhar não chaveado é melhor. Na maioria dos casos. Dúvida? Não. Tipos
que trabalham com ferrite e SMD. Lembra que eu falei de montagem de superfície na placa? Vocês têm um exemplo aí. Então, quando vocês trabalham com reguladores step up, step down hoje em dia, a maior parte da configuração utiliza esse tipo de núcleo, reguladores buck, conhecido como reguladores buck. Utiliza esse núcleo SMD. Aí esse 270 que está marcado em cima aí, é o valor. Certo? Vamos ver como é que lê esse valor. É 270 o quê? Vamos ver como é que lê esse valor. Né? É isso? Simbologia. Núcleo de ar é simplesmente o símbolo das espiras. Né? Núcleo de ferrite, que é um tracejado. Núcleo de ferro, aquele ferro silício é esse outro, dois traços. E ferro móvel, né? Núcleo para ajustar o valor da bobina. É um tracejado com uma flechinha. Sempre o componente tiver uma flechinha, quer dizer que ele é variável. Dúvida? Professor, esse núcleo de ar, eu não consegui compreender bem, não. É o fio enrolado, porque o fio é rígido. Ele é enrolado em um bastão. E depois você tira o bastão, ele fica as espiras soltas. Ah, beleza, então. E lembra que eu falei que o número de espira e o núcleo influenciava na indutância? Sim, sim. Em rádios mais antigos, FM, você tinha essa bobininha bem exposta, né? Bem à mostra. Tinha gente que queria pegar a rádio de polícia, pegava e esticava a bobina. Mudava a indutância esticando ela. Olha que dava uma esticadinha dela e começava a pegar a faixa do policial. Porque a frequência de rádio da polícia, a modulação é FM, certo? Não é AM. E daí o rádio FM, como ele é limitado em 87 ponto alguma coisa, vai até 107, se não me falha, ponto alguma coisa, você esticando a bobina, você ampliava. Começava a pegar a faixa 2 metros. Tá? Professor, tem um colega meu. Eu tô dando aula só, né? Brincar lá fora. Um colega meu, ele é rádio amador, ele é eletrônico. Ele tinha uns rádios lá, aí fazia umas alterações. Ele não é eletrônico, ele é técnico, eletrônico ou engenheiro eletrônico. Ele não é Ele é eletrônico. técnico. Ele é técnico. Ele era eletrônico, fez técnico ou técnico. Isso. Aí ele Ele fazia umas não é alterações. eletrônico. Mas é que eu falei brincando, ele não é eletrônico, a pessoa não é eletrônica. Né? Uhum. Ele estuda eletrônica. Ele fazia umas alterações no rádio lá, e a gente ia lá no aeroporto, aí quando chegava uma certa proximidade, a gente conseguia pegar a frequência dos pilotos conversando. Então, são os mesmos 2 metros. É frequência modulada. E daí você altera o rádio e você começa a pegar. Né? Ou tem alguns que utilizam transmissão em VHF. Enfim, você consegue alterar o rádio para pegar outras coisas, né? E é mexendo na bobina. Né? Você consegue fazer esse tipo de alteração. Né? Por isso que eu falei, especialista em radiofrequência é uma parte muito particular do estudo, né? Leitura, então, né? Os 3 dígitos. Né? E aí eu tenho um conjunto de letras. Só que aí foi leitura de capacitor, eu não troquei, perdão. Eu tenho que alterar. Ficou de capacitor aí, sem querer. Aqui a leitura, agora sim. Eu tenho que tirar aquilo lá. Deixa eu tirar já, se não esqueço. Deixa eu tirar já que eu fiz em cima e não apaguei o de capacitor. Pronto. Voltando. Estava vendo a leitura do capacitor. Mas são as 3 letras, de qualquer forma. Né? E tem um modelo que, em vez de 3 letras, tem a letra R junto. R não é resistor aí. O R aí é relativo a vírgula, né? Do valor. Então, o valor com 3 algarismos, lembra o valor de 3 algarismos do capacitor? Aqui segue a mesma regra. Lá eram 3 algarismos, os 2 primeiros o valor e o outro o número de 0, né? E lá dava o valor em picofarad, não era isso? O capacitor dava os 2 primeiros valores, os 2 primeiros algarismos. O terceiro algarismo, o terceiro valor, o número de zeros, né?
E o valor em picofarad, lembra disso? Todos lembram? Aqui segue quase a mesma regra. Os dois primeiros são os números, né? Então, 1 e 0 é o 10, né? 10, né? O 1 é o número de 0. Então, 10 com 0 multiplica 10 por 10, dá quanto? 100. Só que aqui o valor não é em picofarad, é em Henry, né? E não é em pico, é em micro. Então, 101 é 100 microhenry. Repetindo, 101 é um indutor de 100 microhenry. A letra K é 10%, como vocês estão vendo na tabela lá. O outro, a bobina, tendo a letra R, o R passa a ser o valor em microhenry também, né? Então, se eu tiver 16R, são 16 microhenry. Mas se eu tiver 1R6, é 1,6. O R vai no lugar da vírgula, lembra no resistor que acontecia isso, hein? Lembra? Então, 1R6 é 1,6 microhenry para a leitura SMD. Associação, insere, soma. Simples assim. Então, se eu colocar uma bobina de 10 microhenry, mais outra de 10 microhenry, mais outra de 10 microhenry, eu vou ter 30 microhenries. Dúvida? O que o slide não explica, e eu tenho que falar agora, diferentemente de capacitor, né? Lembra que o capacitor que não era polarizado, eu não tinha lado certo, eu podia ligar de qualquer jeito? Lembra disso? Todos lembram? O capacitor não polarizado eu podia ligar de qualquer jeito? Sim. Bobina não é assim. Agora tem que tomar um cuidado. Bobina não é assim. Bobina não é que ela tem positiva e negativa. Ela não tem positiva e negativa. Ela tem o chamado polo e não polo. A bobina pode ser enrolada em dois sentidos. Quais são os dois sentidos que a bobina pode ser enrolada? O horário, o anti-horário. Sim? Todos concordam? Sim. Sim, professor. Então o polo é o início da bobina e o não polo é o fim da bobina. Então isso daí funciona desde que, repito, desde que o polo seja associado com o não polo. Polo, não polo, polo, não polo, polo, não polo, polo, não polo. O que é polo tem que estar ligado com o que não é polo. Ou seja, para isso ser verdade, as três bobinas, ou N bobinas, né, tem que ser enrolada no mesmo sentido. Todas no sentido horário ou todas no sentido anti-horário. Olha que interessante. O slide não explica isso, né? Quando você pega da internet, não avisa isso para você, né? Professor, Quando você pega na internet, não avisa. Por que que acontece isso? Porque existe um negócio chamado regra da mão direita, que dá o campo eletromagnético na bobina. Determina o campo eletromagnético. Chama regra da mão direita porque você coloca no sentido da corrente seu polegar e a sua mão determina o campo, horário e anti-horário. Deixa eu abrir a câmera aqui e explico para vocês. Senão vocês não vão entender. Todo mundo me enxergando aqui? sim, professor. Vamos sim. Então, por que que é a regra da mão direita? Minha mão direita, imagine o polegar. Imagine que a corrente entra. Olha qual que é o sentido do campo. Agora é o contrário. A corrente sai. Olha como o campo é contrário. Entenderam por que que tem que ser no mesmo sentido? Ficou Professor. fácil? Ficou fácil a explicação? E motor segue essa mesma regra, transformador segue essa mesma regra, né? Motor não tem as bobinas expostas para você ligar? Motor trifásico, por exemplo, tem dois tipos básicos de ligação, estrela ou triângulo. Triângulo é a bobina ligada em forma de um triângulo. O polo tem que estar ligado com o não polo. Agora, como é que eu vou saber quem que é polo ou não polo no motor? Como é que eu vou saber se é polo ou não é polo? As bobinas do motor são numeradas, não são? Sim ou não?
Sim. É pelo número da bobina. Aí se apagar o número com o tempo, alguém pintar o fio e pintar o número. É muito comum acontecer em indústria. Pedem para alguém pintar o motor, o cara pinta tudo. Pinta o motor e pinta o fio também. Some o número do fio. Como é que eu faço? Multímetro, lei de Ohms. Aí multímetro, não é lei de Ohm. No multímetro você associa duas bobinas e mede os extremos, vê se dobra a tensão. Se dobrar a tensão, tá certo. Ou polo ou não polo. Se der próximo de zero, uma das bobinas está invertida. Então você escolhe uma bobina como referência e numera as outras duas. Entendeu? Tem gente que em vez de multímetro, usa lâmpada. Põe uma lampadinha. Liga as bobinas e põe uma lampadinha. Se a lâmpada acende, o polo tá certo, a ligação tá certa. Se a lâmpada fica fraquinha, um iluminado muito fraquinho, tá errado. Só dá para fazer com lâmpada ou com multímetro. Certo? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Oi. Se eu ligar L1, L2 no mesmo sentido e L3, ela Ela dá efeito contrário. invertida, Ela dá efeito contrário. vai, Ela anula, ela vai subtrai. queimar? Não, não queima, mas Ah, subtrai o campo dela. entendeu. Você não fica com uma indutância total à soma. Você fica com indutância à soma de L1 com L2 e tem uma perda da indutância em L3. Tem uma bobina jogando contra. Entendeu? Entendi. Aí a associação paralela era aquela fórmula do paralelo do resistor. Lembra? Que é a mesma fórmula? Sim. Só que é a mesma coisa que eu falei para vocês. Resistor e capacitor não tem problema de polaridade. O capacitor eletrolítico tem problema de polaridade, mas o capacitor comum não. A bobina tem problema de polaridade. É a mesma coisa do polo e não polo. Então, quando associa em paralelo, qual que é a regra? Polo com polo com polo. Não polo com não polo com não polo. É ligado todo polo junto com polo e todo não polo junto com não polo. Bem? Aí você associa em paralelo. Qual que é o objetivo de associar bobinas em série? É aumentar a tensão reativa. Então, num transformador, eu somo a tensão. Se eu tiver transformador com bobina 12 volts, outra bobina 12 volts, outra bobina 12 volts, eu somo as três, certo? Vai dar quanto? Quanto que dá 12 mais 12 mais 12? 36, pessoal. 36 volts. E em paralelo, qual que é o objetivo? Aumentar a corrente, a capacidade de fornecimento de corrente elétrica. No caso, em paralelo, ele consegue acumular mais corrente, na hora que desliga, ele solta mais corrente, é isso? Ela induz uma corrente elétrica maior. Ah, beleza, então. Tá bom? Beleza? Transformadores, você só dá um tempinho para mim, tomar uma água? Sim, professor. É um intervalo. Tá bom, professor. Vou tomar uma água, com licença.
Alô? Retornei? Todos me ouvindo, hein? Todo mundo me ouvindo? Alô? Beleza? Estou vendo. Vamos continuar então. Transformadores. Então agora é um componente que utiliza bobinas, né? O transformador, ele é um dispositivo utilizado para abaixar ou elevar a tensão. Então, onde eu vou encontrar ele abaixando a tensão? Fonte de alimentação. Onde eu vou encontrar ele elevando a tensão? Inversores. Né? Ou circuitos que eu preciso elevar a tensão. Por exemplo, o micro-ondas, o forno micro-ondas. Ele utiliza uma válvula, né? O magnetron, chamado magnetron de micro-ondas, é uma válvula. Né? A válvula, ela tem por princípio de funcionamento a corrente circular do cátodo para uma placa. E a placa, para atrair esse feixe de elétron, ela utiliza tensão elevada. Então, tem elevador de tensão de 10 mil, tem elevador de tensão, no caso do televisor antigo, que ele chegava a levar 27 mil, 30 mil. Ele é um transformador elevador de tensão. É um exemplo de elevador de tensão. Independente se ele é elevador ou é abaixador, a máquina elétrica, transformador conhecido como máquina elétrica, né, é resumido na foto aí, onde eu tenho uma entrada e uma saída. E as duas bobinas estão no mesmo núcleo. As duas bobinas são enroladas no mesmo núcleo. Ou ela é carretel único, ou ela tem dois carretéis, como é o caso aí. Mas normalmente é carretel único. É um carretel que está trabalhando com um único núcleo. Aí pode ser toroidal, pode ser bastão, pode ser esse que é o núcleo C, pode ser o núcleo I e E. O núcleo é o formato da letra, né? I e E é um formato de núcleo. E e I. Esse é o núcleo C. Tá? Aí você faz a bobina no carretel e insere o carretel no núcleo. Aí você tem uma tensão de entrada e uma tensão de saída. Ele é um abaixador. A entrada entra uma tensão mais alta e a saída sai uma tensão mais baixa. Simples o raciocínio? Simples? Sim, professor. O nome do enrolamento de entrada é enrolamento primário. O nome de enrolamento de entrada é enrolamento primário. E o nome de enrolamento de saída é enrolamento secundário. Temos dois tipos. Temos transformadores isolados e não isolados. Esse que o primário não tem contato elétrico com o secundário, esse modelo que vocês estão vendo na foto, o primário não possui contato elétrico com o secundário, certo? É chamado transformador isolador. Repito, o modelo com o enrolamento primário não tem contato elétrico com o secundário é um transformador isolador. O transformador que o primário tem, o enrolamento primário tem conexão elétrica com o secundário, é conhecido como autotransformador. Tem alguns casos que ainda utiliza. O cálculo que mostro a partir de agora, tome muito cuidado, eu chamo ele de cálculo de transformadores, tome muito cuidado. É um cálculo que foi calculado uma constante aí de 1,2, é uma aproximação para transformadores para trabalhar em baixa frequência. No caso, 60 Hz. Nossa rede é 60 Hz. Para transformadores de alta frequência, não dá para usar essa constante aí. Essa constante é para calcular a seção do núcleo, né? A seção do núcleo é em centímetro quadrado. É o braço central do transformador. Ela só calcula, ela é calculada com essa fórmula para transformadores em baixa frequência, tá? Cuidado. E potência de transformador também não é em watts. Aqui eu utilizei um watts por uma aproximação. Potência de transformador é em volt e ampere. Tudo bem? Potência de transformador é em VA. Aqui eu fiz um cálculo em watts por aproximação. Aí o cálculo no número de espiras vem a ser 10,8, 4,44 dividido, né?
4 por 44 é uma constante. P é a indução eletromagnética em Gauss. Aí eu escrevi entre parênteses, o valor típico é entre 8.000 e 15.000. Né? O valor é entre 8.000 e 15.000, típico 10.000. 10.000 Gauss é aquela chapa. Lembra aquela chapa que eu falei para vocês? Chapa de ferro silício? Tipicamente ela tem 10.000 Gauss. Algumas têm mais. Se esse transformador fosse toroidal, seria muito mais. Tá? Isso daí é aquele valor de indução para aquela chapa. F, frequência em Hz, no nosso caso 60 Hz. E S, seção de ferro em centímetros quadrados. Isso vai determinar o número de espira por volt. Então vamos supor que num transformador 12 volts. Por exemplo, transformador 12 volts. O N seja igual a 2. D igual a 2. E eu quero enrolar um secundário para 12 volts. Quantas espiras vai ter? 2 espiras por volt. Se eu quiser 12 volts, quantas espiras vão ter? 24. 24 espiras. 24 espiras. Entendeu como funciona fácil? E se eu enrolar mais de 24 espiras? Dá mais de 12. Se eu enrolar menos de 24, dá menos de 12. Você calcula em função do número de volts que você quer. Filé? Se o primário, por exemplo, for 220 volts e o N for igual a 2, quantas espiras vão ter no primário para ligar em 220? Se for o 2 lá. Lembrando do 2. 2 espiras por volt. E eu quero ligar em 220. Quantas espiras vão ter o primário? 110, né? 110 vezes 2. Ou melhor, falei errado. Número de espira por volt. Se for 220, vão ter 440 espira, perdão. Seria 440 espira, não é isso? Isso, professor. 220, 2 espira por volt. 220 vezes 2, 440 espira. Sim ou não? Filé? Difícil? Filé. Entenderam fácil? Então, projetar o transformador não é tão difícil assim. A chapa que você compra é desse tipo de chapa aqui, ó. Você compra essa chapa. Quantas chapas você deve comprar? Você deve comprar o número de chapas suficiente para encaixar no carretel que dá a potência que você quer, né? Você escolhe uma potência do transformador. A primeira escolha é a potência do transformador. Isso vai dar um S lá, não vai? Centímetro quadrado? Sim. Isso vai dar um carretel. Aí a espessura dessa chapa, ela é em torno de 0,2, 0,3. Aí você compra o número de chapa que monta o carretel. O carretel você compra desse tipo aqui. A área em centímetro quadrado vai ser o quê? O S lá vai ser o quê? A área em centímetro quadrado. A largura aí vezes o comprimento, né? Comprimento vezes a largura, né? Isso. Em centímetro. Tome cuidado que é em centímetro. Aí você monta o transformador dessa forma. Certo? Tem duas formas de montar. Eu posso montar todos os E's e montar todos os I's e depois fixar com aquela armadura lá. O I encosta no E e você fecha com aquela armadura no transformador. Sim ou não? Sim. Ou montar do jeito que eu gosto mais. O jeito que eu gosto mais não é esse. O jeito que eu gosto mais eu cruzo os E. Eu ponho um E de cabeça para cima, um E de cabeça para baixo, um E de cabeça para cima, um E de cabeça para baixo. Eu vou cruzando os E's. Vai ficando fresta. Entre um E e o outro vai ficando uma fresta. Aí depois que terminar os E's, nas frestas eu bato a chapinha aí. Eu insiro a chapinha aí nas frestas. Fica cruzada a chapa E e eu bato a chapinha aí. É o jeito que eu mais gosto. Fica mais compacto. Professor,
Oi. É, no caso aí, na montagem aí do transformador, Hum, para aquele projeto lá que nós estávamos falando do alimentador lá, daquela panela alimentador, eu sim, posso fazer a parte E, fazer o enrolamento na parte e o isso. I ficar só para a parte que vai puxar, né? Isso. Isso aí mesmo. Beleza. O I é fixado na base, que vai vibrar, né? O I é que vibra e o E fica embaixo, É atraindo o E. o E que vai fazer o campo. O puxa para baixo é conforme conforme o formato da mola, a localização, ela vai puxar para baixo, né? Ele vai Isso, atrás para baixo. isso. Beleza. Aquela mola angulada, se você colocar 3 em 120 graus, você faz um motor trifásico. Ah. É que Né? eu tava começando a fazer um com 4, aí eu coloquei os ângulos da mola com 60. O ideal é 45, né? Mas pode pôr Ah, 60, funciona também. tá bom então. Ô, professor, Oi. continuando aí nessa que ele estava perguntando, existe alguma forma ou alguma bobina que seja regulável para a gente achar a frequência para fazer testes? Então, esses transformadores normalmente são projetados para uma frequência fixa. Normalmente. Quando você quer variar a frequência, Isso. é um circuito eletrônico que varia a frequência, não é um transformador. O transformador não tem função de variar a frequência. O transformador tem função de variar a tensão. Para variar a frequência é um circuito eletrônico inversor que você faz, né? Que trabalha numa frequência mais alta ou mais baixa. Entendeu? Ah, mas aí eu consigo fazer vibrar o alimentador, o circuito, ou não? Não, o que faz controlar o alimentador é um circuito de ângulo de fase. É um circuito de ângulo de fase. É tiristorizado. É para a aula mais à frente que vocês vão ter. É tiristor que controla o vibrador. Ele controla a tensão no, Tiristor. Ah, tá. ele controla a tensão no transformador, não a frequência. Certo? Ah, entendi. Tudo, tudo bem. Beleza. Bom, aqui nós acabamos com o transformador e a aula de hoje ela é mais curta mesmo. Ficou uma aula mais curta, né? Ela não preencheu as 2 horas. Hoje ficou uma aula mais curta. Mas, a aula de bobina, eu vou continuar mais para frente do curso, com a parte de circuitos com motores, né? Vou falar sobre motores e vou falar o assunto sobre relés, né? Relés e motores, solenoides, máquinas elétricas móveis, né? Isso aqui é uma máquina elétrica estática. Vou falar sobre máquinas elétricas móveis mais à frente, não na aula de hoje. Por hoje eu vou encerrar. Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Professor, toda essa imagem aí, essa última, ele Hum, chama os corretéis de uma coisa Pera aí. assim. Deixa eu pegar aqui. Calma aí que eu desliguei sem querer. Ah, mas Deixa eu religar. Deixa eu religar e apagar capacitor que eu tinha apagado, mas eu não gravei. Deixa eu salvar. Pronto. Qual a última imagem que fala? Essa aqui? é essa Essa? mesmo. Ali é Vamos o voltar. de Orma também, não é isso? Oi? É o nome carretel. Eles chamam de Orma o nome do carretel. É um nome comum, é um nome técnico mesmo? Não entendi o que você falou, filho. Fale devagar. Na imagem, ali no carretel, ele colocou Orma, não é? O carretel ele colocou Isso, Orma. 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 Esse é um nome comum, é um nome técnico, algo assim? Ou... Não. Eu não vi Eu tô vendo Orma aqui, mas não tem nada a ver, não. É carretel mesmo. Só se é algum outro nome que eles dão pro carretel. Mas Entendi. é carretel. Pode ser que seja algum outro nome para carregar. Deixa eu ver aqui. Estou com internet aqui, né? Já descubro, pera. Já tiro a sua dúvida, filho. Forma. Forma, aqui tá falando em versículos. Pera aí, deixa eu colocar carretel. Carretel transformador. Uma coisa que é difícil, eu acho que vai ser difícil achar, porque eu nunca tinha ouvido o termo, né?
É só ter familiaridade? É pra saber se... Não é nome técnico dele, não. Alguma coisa aqui que colocaram aqui. Ou eles quiseram escrever norma, escreveram orma. Não tem nada a ver, não. É carretel, meu. Tá bom? Tudo bem? Tudo Certo. bem. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Depois a aplicação de indutor, deixa eu tirar aqui a compartilhamento. Aí depois a aplicação de indutor, cada circuito eu vou, para cada circuito eu vou falar a respeito da aplicação específica. Mas você vai ver eu usar indutor como transformador, você vai ver eu usar indutor como filtro, você vai ver eu usar indutor como oscilador. Não sai disso. Aí tem a aplicação móvel, né? Como eu falei, o que é a aplicação móvel? O que é o indutor que converte eletricidade em movimento? Motor. Qual outro indutor que converte em movimento? Bobina, eletroímã, né? Solenoide. O relé da bobina, ou bobina do relé, melhor dizendo, perdão. A bobina de relé, né? Ele atrai e desligando ele solta, ele muda o status de contato, hein? Ele puxa contato e desligando uma mola faz o contato voltar. Isso é um relé. Vocês vão ver bobina nesse tipo de coisa. Não tem outra aplicação para bobina. A eletrônica basicamente é filtro e conversor de energia. O transformador, de uma ou outra forma, é um conversor de energia. Certo? Ele abaixa ou eleva a tensão. E filtro, o que é? Barrar alta frequência. A bobina ela é inimiga da alta frequência. Tá? A bobina ela é inimiga da alta frequência. Tranquilo? E o capacitor ele tem efeito contrário. O capacitor deixa passar a alta frequência. Tranquilo? Tranquilo. Por hoje é só, então. Muito obrigado, senhores. Vou parar a gravação.